Para vocês como fazer o sorvete moreninha caseiro. Olha, o meu filho está aqui colocando os nomes nas embalagens de moreninha. E a gente compra, pessoal, essas embalagens de moreninhas aqui, elas são genéricas, tá? Elas não têm nome de embalagem. E a gente compra as embalagens de moreninha e a gente coloca o nome do sabor que a gente quer, tá? Estou começando uma live aqui no YouTube. Para quem está chegando aí, muito obrigado, seja bem-vindo, tá? E eu vou mostrar para vocês hoje como fazer o sorvete moreninha caseiro. Eu vou ensinar como colocar aqui nas formas e como colocar as embalagens, tá, pessoal? A vocês que estão chegando na live agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui na live. É uma live curta, uma live pequena. Apenas eu vou mostrar para vocês aqui como fazer o sorvete moreninha caseiro, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, estou mostrando aqui o processo que a gente faz. Essas embalagens aqui de sorvete moreninha, a gente compra elas, como eu já falei, elas são do modo genérico, ou seja, não tem nome de sabor. O sabor é a gente que coloca o nome aqui. No caso, vai ser a moreninha de morango, pessoal, tá? A moreninha de morango, deixa eu ver aqui, eu não estou entendendo aqui a letra do... Morango. Vem cá, esse aqui é o M, esse aqui, como é esse aqui? É, tá ao contrário, pai. Tá ao contrário aqui. Sim, aí, ó, morango. É o nome de morango, pessoal, tá? Eu não estava entendendo a letra aqui do meu filho aqui. Eu escrevo um pouco diferente, tá? E já eu vou mostrar para vocês aqui como colocar a cobertura no sorvete moreninha e como colocar o sorvete moreninha sem cobertura na forma, tá, pessoal? Pedi para minha esposa me mandar aqui o extrator da moreninha para mostrar para vocês, tá? Já tem 18 pessoas na live aqui comigo, seja muito bem-vindo. Vocês que estão assistindo aqui mais uma live do canal Sorvete Caseiro Lucro Certo. Para quem está chegando agora, a live aqui é para mostrar para vocês o processo de fazer o sorvete moreninha caseiro. Eu já expliquei no começo da live que essas embalagens aqui a gente compra elas do modo genérico, a gente coloca o nome do sabor que a gente quer. No caso hoje vai ser o sabor de morango, tá? Olha, e essa peça aqui, pessoal, é o extrator que a gente usa para colocar a cobertura no sorvete moreninha. Ou seja, a gente coloca as casquinhas aqui nesses furos, tá? Aqui tem a trava que vai travar as casquinhas e a gente mergulha ela na forma mesma forma de moreninha. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Essa aqui é a cobertura de chocolate que a gente faz, tá? Já vou explicar para vocês como é que essa cobertura é feita, beleza? E aqui tá as seladoras. Seladorazinha manual que a gente sela as embalagens, beleza? E essa mesma forma aqui, olha que praticidade. Dá pra gente fazer o sorvete moreninha com ela. E também dá pra colocar a cobertura nela mesmo, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que está aqui o sorvete moreninha, olha só. Já está feito, pessoal, os nossos sorvetes moreninha aqui de morango, tá? E aqui tem algumas de chocolate. E aqui tá os picolés de cobertura que a gente faz. E tem outros picolés ali, picolés caseiros, tá, pessoal? Aqui é o canal Sorvete Caseiro Lucro Certo, o canal que ensina vocês a fazer sorvete moreninha caseiro profissional para consumir, para vender e para ganhar uma boa renda extra, tá? Isso aqui é feito tudo do modo caseiro. Depois eu vou deixar o link abaixo dessa live, vai estar o link de um vídeo meu explicando tudo direitinho, passo a passo, como fazer esse sorvete, tá, pessoal? Sorvete moreninha caseiro, beleza? E aqui está, como eu já falei, a cobertura. E agora a gente vai colocar aqui o sorvete na forma para colocar aqui no chocolate. A todos vocês que já estão na live aqui comigo, sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande ter vocês comigo aqui na live. E essa live aqui vai ser um vídeo, tá? Eu vou transformar ela em um vídeo depois, para vocês verem. E vou deixar o link aqui na descrição de como fazer o melhor sorvete moreninha caseiro. Olha, pessoal, a gente fatura bastante com sorvete moreninha. Tem uma venda muito boa. A gente está vendendo ele aqui a R$4 a unidade, pessoal. E o pessoal na rua, às vezes, fica reclamando quando falta. Vende muito, tá? A minha esposa agora vai colocar aqui os sorvete moreninha aqui no extrator, tá, pessoal? Me segura aqui a tampa do freezer para mim mostrar aqui direitinho.
Olha só, pessoal, como é que é colocado aqui o sorvete moreninha. Aqui no extrator. E depois a gente trava esse extrator e coloca aqui no chocolate. Olha, eu vou passar uma dica para vocês. O chocolate, pessoal, a gente usa aquele chocolate de confeiteiro. A gente derrete ele em banho-maria. E para ele aumentar a quantidade, a gente coloca aqui mais ou menos uns 200 ou 400 ml de óleo. Óleo comestível, tá? Mas colocando óleo, a gente tem que colocar 2 vezes aqui no chocolate, porque fica fino, tá, pessoal? E aí, se vocês quiserem fazer esse sorvete moreninha e derreter o chocolate sem usar óleo, só precisa colocar aqui no chocolate uma vez, beleza? Se vocês quiserem mandar os comentários de vocês, pode mandar aí, beleza? Que eu vou tentar aqui filmar ao mesmo tempo e também mostrar para vocês aí aqui o processo de como fazer o sorvete moreninha caseiro. Aqui está as 2 seladoras. Seladora manual, pessoal, que eu comprei no Mercado Livre, tá? E aqui no canal eu tenho um vídeo que eu lancei agora recentemente de como fazer o cremosinho caseiro. E eu selo com a seladora manual, tá? Olha só. E aqui, como eu falei, a gente vai colocar agora, pode colocar, viu? O sorvete moreninha aqui, olha, para ficar com a cobertura de chocolate, aquela casquinha crocante, tá, pessoal? E olha só, minha esposa está aqui esperando escorrer um pouquinho, tem que esperar um pouquinho, tá? E aí olha só como foi que ficou. Vou mostrar para vocês aqui de pertinho aqui. A gente, quando faz o processo, coloca aqui um pouquinho, cerca de uns 5 segundos aqui no freezer, para ele secar a casquinha rapidamente, tá? Olha só como seca rapidamente. Vou mostrar para vocês de pertinho aqui, olha. Olha como ficou lindo aqui o nosso sorvete moreninha. E agora a gente tem vezes que quando fica fraca a cobertura, a gente coloca novamente aqui. Mas tem vezes que não precisa, tá? Vai colocar de novo, vai? Vai colocar mais uma vez aqui para garantir, tá? É como eu falei para vocês, pessoal. Se for fazer a cobertura do chocolate e não quiser colocar o óleo, só de uma vez já fica bom porque fica grosso, tá? Mas uma barra de chocolate não dá para muita coisa. Então a gente coloca assim, que ela fica mais, aumenta mais o volume, beleza? Deixa um pouquinho. Aí a gente deixa um pouquinho aqui para ela secar. Olha só, ficou melhor ainda passando 2 vezes, tá? Vocês podem usar aí o conteúdo de uma barra de chocolate para fazer aí o sorvete moreninha, pessoal. E se não colocar o óleo, só de uma vez fica bom, mas com o óleo rende muito, tá? Para vocês terem uma ideia, aqui é uma barra de chocolate aqui, olha, inteira, e uns 400 ml de óleo, tá? Óleo comestível mesmo. Óleo que vocês usam em casa. Fica muito bom. Tem uma pessoa que mandou 2 comentários aqui, não deu para ver direito. Pode mandar novamente que eu vou mandar um alô para vocês, beleza? Diz aí da cidade que vocês estão aí mandando os comentários que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou pedir aqui o óculos aqui para mim poder responder o comentário de vocês. Pois bem, agora vamos mostrar para vocês aqui como foi que ficou. Como é esse nome aqui, Micaís? Tá enxergando aqui? Boa tarde, me inspirei Não, nesse canal. tem que ver o nome da pessoa primeiro e depois ler a pergunta. Rapidão. Vou colocar meu óculos aqui. Adi Souza, São Sebastião, do Amazonas. Muito obrigado, boa tarde, tá? Vou conseguir ler agora os comentários aqui, mandar um alô para vocês. Agora eu estou de óculos, beleza? Enquanto isso, a minha esposa já vai aqui desinformar, pessoal, os sorvetes moreninha. Olha só como foi que ficaram, pessoal, tá? É muito bom para vocês fazerem esse sorvete, dá uma boa renda extra e é muito fácil de fazer. Olha, se o meu áudio tá chegando bom aí para vocês, mande uma mensagem para mim saber, tá, pessoal? Confirmem comigo aí. E agora para destravar aqui, pessoal, foi muito fácil. A gente destrava aqui, olha. E aí é só embalar agora os nossos sorvetes moreninha. Já vou mostrando vocês. Eu vou mostrar para vocês embalar esse sorvete, beleza? Pessoal, se a imagem estiver ruim, com a baixa qualidade, eu peço que vocês me digam também. A última live que eu fiz, eu troquei de celular e a imagem ficou muito ruim, pessoal. Ficou com qualidade horrível, a imagem da última live que eu fiz. Eu não sei como é que essa imagem está chegando aí. Se estiver chegando boa, me digam. Se estiver chegando o áudio bom, me falem também, tá? Beleza? E para quem está chegando agora, esse aqui é o canal Sorvete Caseiro Lucro Certo. Eu estou fazendo uma live aqui ensinando para vocês
o processo de fabricação do sorvete Moreninha caseiro. E aí é o seguinte, pessoal, esse sorvete Moreninha caseiro hoje eu estou fazendo aqui no sabor de morango, tá? E abaixo dessa live aqui eu vou deixar o link de um vídeo completo meu aqui no canal ensinando para vocês fazer esse sorvete Moreninha caseiro. Olha, agora a gente trava aqui, deixa eu mostrar aqui, pode travar. A gente trava aqui, pessoal, dá assim uma zoadinha porque ele fica segurando as casquinhas para não cair. Olha só. Olha só como é que fica. Só lembrando que esse sorvete Moreninha aqui, a gente faz ele do modo manual, do modo caseiro. E espera mais ou menos aí uns 40 minutos para ele secar mais um pouquinho antes de colocar aqui a cobertura, tá? Imagem e áudio estão bem. Muito obrigado, Adi Souza, Clara Costa, boa tarde, obrigado. Estou iniciando e amando seus vídeos. Boa tarde, muito obrigado, viu? Fico muito feliz por isso, que vocês estão aqui fazendo os vídeos e aprendendo e estão aí faturando. Kátia, boa tarde. O que está ruim para mim é ver estas delícias e não poder degustar. Pois é, rapaz. Se tivesse aqui pertinho, né? Era muito fácil para degustar. Era só vir aqui em casa e a gente degustava aqui essas delícias. É muito bom mesmo, tá? Olha só. Meire Martins. O meu nome é Meire. Moro na Vitória da Conquista, Bahia. Boa tarde, Meire. Muito obrigado, tá? Obrigado a todo aí o pessoal maravilhoso do estado da Bahia. Muito obrigado mesmo. Beleza? Olha, aqui no canal aqui eu tenho muitos vídeos ensinando a fazer o sorvete Moreninha caseiro, pessoal. E várias receitas de sorvete, tá? Olha só como foi que ficou o sorvete Moreninha. Adi Souza, qual o nome dessa forma que sustenta os extratores? Olha, essa forma aqui, pessoal, é forma de Moreninha mesmo, tá? E esse aqui é apenas o extrator que a gente coloca as moreninhas todas de uma vez. O nome dessa forma aqui vocês podem procurar no Mercado Livre. É forma para sorvete Moreninha. Vocês vão encontrar lá bastante, beleza? Assistindo aqui de Belém do Pará. Muito obrigado. Adailza de Souza Pinto. Muito obrigado. Boa tarde para você. E a todos aí de Belém. Pois bem, agora, pessoal, como eu mostrei no início da live, essas aqui são as embalagens do sorvete. Sorvete Moreninha, tá? Essas embalagens são embalagens genéricas. Como eu já falei, a gente coloca o nome dos sabores. E para embalar é muito fácil. Olha só, a gente pega aqui a embalagem e abre ela. E aí a gente coloca aqui o sorvete Moreninha desse jeito aqui. O meu filho está aqui pegando aqui o notebook. E ele está olhando aqui, pessoal, as perguntas de vocês. Aí ele vai ler aqui e eu vou escutar e vou responder para vocês, tá? Porque para mim filmar aqui e responder as perguntas olhando para a tela do celular é pequena a imagem. Ele está olhando aqui no notebook, está me auxiliando aqui. O meu filho mais velho está me ajudando aqui. Eu sou casado com uma esposa linda, tenho 3 filhos. E os 2 já casaram e o último tá noivo. Vou ficar aqui sozinho, mas minha esposa trabalhando aqui na sorveteria caseira. Mas é assim mesmo, né? Um aqui perguntou aqui. Pode ler pergunta. O que é que usa para travar a armorinha, parece? Tu pode ler o nome da pessoa. Leu dessas formas que sustenta o sorvete, Adi Souza. Já respondi já isso aí. Tu fala o seguinte, tu lê a pergunta que eu respondo, viu? Tu lê o nome da pessoa e lê a pergunta que eu respondo. Moro em João Pessoa, na Paraíba. E acompanho sempre. Obrigado, tá? A você não deu para ler o nome, você que mora em João Pessoa, na Paraíba, que acompanha aqui os vídeos do canal Sorvete Caseiro. Muito obrigado mesmo. E aí já vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Selando aqui o sorvete Moreninha na seladora manual. Muito rápido, muito fácil para fazer a selagem. E olha só como a cobertura de chocolate, pessoal, atura, rende muito, tá? A gente coloquei mais ou menos umas 30 sorvetes Moreninhas. Olha só, tá do mesmo jeito. Mas isso aqui é como eu falei para vocês, é porque a gente usa o óleo juntamente com aquela barra de chocolate de confeiteiro, aquela barra de chocolate fracionado, tá? Ela é uma barra de chocolate muito boa. Se vocês forem fazer essa receita e quiserem fazer a cobertura sem colocar o óleo, fica mais grosso. O chocolate fica bem grosso e aí só precisa mergulhar aqui uma vez. E como a gente coloca o óleo para render muito, não vai mudar o sabor em nada e rende bastante, viu? Aqui tem mais sorvete Moreninha, tem umas de coco ali. Tem umas aqui de chocolate. E tem essas aqui que a gente acabou de fazer. Olha só que delícia. A primeira pergunta aqui, você respondeu.
O Nino Produções. Pergunta onde é que você compra essas embalagens de picolé magno. Olha, essas embalagens de picolé magno, pessoal, eu compro tudo no Mercado Livre, tá? Eu compro as embalagens de picolé, as embalagens de sorvete moreninho no Mercado Livre. Só as casquinhas que a gente compra aqui na cidade da gente, beleza? E alguns produtos. E no Mercado Livre vende tudo. Eu não tenho assim link de afiliado, porque a gente não pode colocar, porque o YouTube ele não gosta que a pessoa coloque link nos vídeos. Elaine Solidade, boa tarde, estou fazendo suas receitas. Muito obrigado, tá? Elaine, se eu não me engano é Elaine. Clara Costa, depois ensina a fazer essa calda. Sim, olha, eu tenho um vídeo aqui no canal, pessoal, ensinando como fazer a calda de chocolate, ou seja, a cobertura. Tenho um vídeo no canal ensinando a fazer o sorvete moreninho do zero, tá? E eu vou deixar linkado aqui no primeiro comentário fixado dessa live. Depois que terminar a live aqui, o YouTube salva. Vai ficar aqui o link de como fazer a cobertura de chocolate e o link de como fazer o sorvete moreninha, tá? Hoje eu estou mostrando para vocês aqui mesmo só o processo de colocar na cobertura, que eu ensinei agora há pouco. Quem não viu ainda, você pode voltar a live aí, tem um botãozinho vermelho aí, você pode voltar e você vê do comecinho, tá? E agora eu estou finalizando aqui, apenas colocando as embalagens do sorvete moreninha aqui ou seja, os sorvetes nas embalagens. Já já eu vou selar para vocês verem aqui. Muita gente pergunta, pessoal, sobre essa seladora. Essa seladora aqui, ela é de 10 centímetros, tá? Ela é de 10 centímetros de selagem. Ela é bem miudinha, tá? Muito boa. Ela tem de 220 volts e tem de 110 volts também. Nino, inclusive tem uma calda sua, aqui já faço ele. Só deu para ler isso aqui. Muito obrigado. Já faz, já tem. Coloca aqui o notebook aqui pra gente ver aqui. Não. Olha, o meu filho está aqui acompanhando as receitas aqui, pessoal, a live ao vivo. E aqui está os comentários de vocês. Elaine Solidade, boa tarde, estou fazendo suas receitas, estou gostando muito. Em breve vou fazer para vender. Já tenho encomendas, obrigado. Sou do Rio de Janeiro. Boa tarde para você, Elaine Solidade, muito obrigado, tá? E aqui no notebook, pessoal, eu percebo que fica parado aqui os comentários. É até melhor para a gente ler, tá? Selene, quando... Não entendi. Silene. Boa tarde, estou chegando aqui agora. Estou vendo você cobrindo as formas, mas não estou entendendo. Você pode mostrar melhor para eu entender? Olha, você volta um pouquinho a live aí, que você vai ver bem direitinho, tá certo? E eu vou deixar um vídeo aqui ensinando como fazer aqui esse sorvete, o link de um vídeo, como fazer a cobertura, como fazer o sorvete do zero e como fazer tudo, beleza? Coloca o notebook em cima de uma mesa para ficar bem, aqui ó. Pessoal, vou dar uma tremida aqui um pouco na imagem, porque está tremendo muito aqui. Vou mostrar aqui pro pessoal aqui. Vocês podem fazer as perguntas de vocês agora, pessoal? Que eu vou responder tudo aqui, viu? Nesse modo aqui. Que atrapalhou um pouco aqui, tem que ser assim. Tem aqui, acendendo no próprio notebook do que na tela. Flávia Michele, olá, eu abri a minha mini sorveteria em casa. Aprendi a fazer pelo seu canal. Te acompanho no YouTube há mais de 2 anos. Estou sempre ligado. Sou de Vereda. Vereda é esse nome aqui? Vereda, Bahia. Deus abençoe sempre. Olha, muito obrigado, Flávio. Você não imagina como eu fico feliz ouvindo o seu comentário aqui, tá? O seu comentário é muito importante. Nos motiva a continuar aqui com esse canal, trazendo conteúdo para vocês. Clara Costa, já tem picolés à base de água? Olha, eu ainda não fiz picolés à base de água aqui no canal, mas em breve vou fazer, beleza? Eu tenho sorvete aqui à base de água aqui no canal, tá certo? Clara Costa, já tem picolés, eu respondi. Arco-íris Liane, como é esse nome aqui? Arco-íris e Liane, né? Você é luz, obrigado, viu? Muito obrigado, fico muito feliz pelos seus comentários aqui no canal. Isso nos motiva a continuar sempre aqui trazendo conteúdo para vocês. Bom, podem mandar aqui mensagem que eu vou responder para vocês agora. Já vou mostrar para vocês aqui selando as embalagens aqui das moreninhas caseiras. Beleza? Muito obrigado mesmo, fico muito feliz que vocês estão aqui no canal, nos acompanhando e sempre deixando aqui os seus comentários. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a selagem, pessoal, do nosso sorvete moreninha caseiro.
Vamos lá. Uma live curta. Quero agradecer aqui as 37 pessoas que estão agora na live comigo. Agora há pouco eu tentei fazer aqui 2 lives, mas deu problema e essa aqui segurou, graças a Deus. Deus abençoe sempre. Quando a gente divide, tudo se multiplica. É verdade, tá? Isso é uma verdade muito grande. Eu trabalho com esse sorvete caseiro, pessoal, há mais de 15 anos. E aí um dia eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês, aqui no YouTube. Porque a gente, é o seguinte, quando eu fui aprender, pessoal, ninguém me ensinou. Eu pelejei, perguntava para um e para outro. E aí eu comecei a meter a cara, eu comecei a trabalhar. Adquiri durante esses 15 anos várias experiências. Hoje eu trabalho aqui fazendo sorvete caseiro, picolés caseiro, moreninha e outras receitas em casa. E a gente vende e dá um bom resultado. Tá? A gente vive disso. E aí eu criei esse canal para mostrar para vocês aqui como qualquer pessoa pode fazer em casa. E é muito bom. Eu estou mostrando aqui a minha esposa celular para vocês verem como é muito fácil. Olha. Apenas uns 3 segundos. A gente aperta aqui na seladora. É normal, pessoal. Essa fumacinha aqui é porque na hora da selagem, se a gente demorar um pouquinho, ela sai um pouquinho de fumaça, tá? Meire Martins, como não deixar o sorvete muito fofo? Meu menino não gosta. Eu amo suas aulas. Olha, para a pessoa não deixar o sorvete muito fofo, ou seja, muito leve, tem que ter um equilíbrio, pessoal, durante a hora que a gente passa batendo os produtos, como liga neutra e emulsificante, tá? Se às vezes a pessoa bater mais um pouquinho, ele vai crescer muito, vai ficar muito leve. E também tem marcas de liga neutra e marcas de emulsificante que são muito rápidas para deixar a massa do sorvete crescer. Então, quando a marca de emulsificante é boa, cresce muito rápido, aumenta muito o volume, a gente tem que diminuir a quantidade na hora que colocar para fazer o sorvete, tá? Nem todas as marcas de emulsificante, ela faz o sorvete render de um tanto certo. Então, às vezes, é por esse motivo. Se eu dizer para vocês, não, bata o sorvete aqui por apenas 10 minutos. Pessoal, eu estou mentindo, porque muitas vezes não vai nem 5 minutos, o sorvete fica bom. Aí às vezes a pessoa pega assim, não, eu assisti a receita que manda bater 10 minutos, ou bater 10 minutos. Aí às vezes a pessoa bate 10 minutos, arrisca, e às vezes a marca do emulsificante é boa, vai crescer muito e ficar muito leve. O normal é o seguinte, você nunca deixa a calda do sorvete ficar muito fina, porque se ficar muito fina vai cristalizar. E também você não deixa ficar muito grossa. Se ela ficar muito grossa e homogênea, vai ficar leve, tá? Tem que ter um equilíbrio na quantidade de liga neutra e quantidade de emulsificante. Equilíbrio também para saber qual a marca está usando e você vai testando aos poucos até você chegar a um ponto certo. Tá certo? Pode ler a pergunta aí que eu respondo aqui. Você lembra que comprou as embalagens para, sei lá, Ronaldo? Isso, olha, Ronaldo, eu compro as embalagens aqui no Mercado Livre, como eu já falei agora há pouco, tá? Eu compro no Mercado Livre as embalagens, compro também a seladora. Quem mora em cidade pequena, às vezes não tem todos os produtos, então a gente compra. E como a gente compra em bastante quantidade, sai um preço bem bom pra gente, tá? Às vezes eu compro aqui 10 mil embalagens de moreninha, 10 mil embalagens para picolés, e a gente passa aí um mês e pouco, tá? Mas quem vai usar assim mais de pouco, compra assim de 5 mil, 2 mil, ainda sai um preço bem bacana. Só não sai um preço bom se você comprar somente de 200 embalagens, 300, porque às vezes dependendo da quantidade tem que pagar frete, tá? Olha só, o sorvete moreninha aqui está embalado, pessoal. Vejam só. E um meio da gente economizar é a gente comprar as embalagens genéricas. A gente embala na embalagem genérica e aí coloca o nome do sabor, beleza? A gente finalizou aqui de colocar os sorvetes. Moreninha. Cátia de Souza aqui perguntando, né? Que gosta de fazer sorvete de morango, aprender. Olha, Cátia, eu tenho muitos vídeos de sorvete aqui no canal, tá? Tem vídeo de sorvete de morango, de maracujá, de creme de leite, de flocos. Tem vários sabores, beleza? Eu peço que você entre aí no perfil do meu canal, vá na opção vídeo, você pode rolar aí a timeline se tiver no celular e você vai ver bastante vídeo. Inclusive, eu tenho uma playlist aqui com todos os vídeos do meu canal. E essa playlist eu vou colocar, coloca o notebook aqui em cima aqui, ó. Essa playlist eu vou colocar aqui no canal, aqui abaixo da live. Eu vou linkar o vídeo aqui abaixo de como fazer o sorvete moreninha do zero, como fazer, embalar, colocar cobertura. Vou mostrar também o link do vídeo de fazer a cobertura para o sorvete. E vou colocar, você acessar aí. Aí pode descer para baixo aí, pode descer. Olha aqui, pessoal.
Esse vídeo aqui de picolé do meu canal, ele tá com mais de 1 milhão de visualizações, tá? 1.600.000. Aí essa aqui é a playlist, olha só. Aqui, ó. Essa aqui são os vídeos da playlist, olha. Tem vídeo demais, beleza? Tem muito vídeo aqui, tem vídeo de sorvete moreninha, picolés, tem vídeo de bolo, vídeo de queijo caseiro, vídeo até de como fazer água de coco. Tem vídeo de como fazer aqui, pessoal, o emulsificante caseiro, liga neutra caseira. São mais de 170 vídeos de faça e venda. Com essa playlist aqui, vocês vão se tornar profissional na área de sorvetes e picolés caseiros, tá? E aí eu vou deixar aqui essa playlist aqui linkada abaixo da live, para vocês aprenderem todos esses vídeos se vocês quiserem aprender, tá certo? E esse aqui é o canal Sorvete Caseiro Lucro Certo, um canal que ensina a fazer várias receitas de sorvete caseiro, picolé caseiro. E estou muito feliz por concluir essa live agora, com 32 pessoas. Creio que ela vai ficar salva no YouTube e muitas pessoas vão ter acesso a ela, tá? Eu vou finalizando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aqui do canal. Se você chegou agora, você pode voltar à live do comecinho aí e ver aí como é que a gente faz o processo do sorvete moreninha caseiro, tá? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima live aqui do canal.